Eu quero que você imagine uma cena que ninguém posta no Instagram. Um homem abre a porta de um laboratório subterrâneo e entra numa sala onde o ar cheira a metal molhado. Aquele cheiro de sangue velho, misturado com água sanitária. No centro há um tanque comprido, coberto por gelo e condensação. Dentro dele, boia algo escuro do tamanho de um carro, completamente imóvel. Ele parece um animal morto, só que não é um animal. É uma rocha espacial, arrancada do abraço de qualquer estrela, vagando sozinha há milhões de anos. O homem coloca luvas grossas, encosta um instrumento na superfície e... o tanque vibra. Um estalo seco corta o silêncio. E então, como se fosse uma gargalhada engasgada do universo, uma bolha sobe da rocha e estoura na água. O odor piora, como se o espaço tivesse podridão própria. O técnico engole em seco porque percebe a ideia mais perturbadora daquela noite. Isso não é nada. Isso é um mundo. Um mundo sem sol. Um mundo que ninguém vê. Um mundo que pode passar por nós como um ladrão invisível. Se você veio por Planetas Brodage, mundos sem sua estrela, encontrou exatamente o que o título prometeu. Solidão cósmica, violência, gravitacional e possibilidades grotescas. E se essa mini história te deu um arrepio, metade curiosidade, metade nojo, segura firme. Porque o que parece ficção é só o começo. E a pergunta que vai ficar martelando na sua cabeça é simples e horrível. Quantos mundos, sem sol, estão agora mesmo atravessando a escuridão ao redor da Terra? Sem que a gente perceba? Você olha para o céu e vê estrelas, mas o céu, na verdade, é um palco iluminado. O que não tem luz não aparece. E o universo adora esconder as coisas mais importantes no escuro. A história dos planetas errantes começa como todas as histórias grandes, com uma ilusão confortável, a ilusão de que tudo tem um lugar. Uma estrela no centro, planetas em órbita, um ritmo previsível. A realidade é outra. O universo é uma arena de empurrões, puxões e expulsões. A gravidade não é gentil. Ela é um cabo de guerra sem juiz. E às vezes alguém solta a corda. Quando um sistema planetário nasce, ele não nasce calmo. Ele nasce sujo. Discos de gás e poeira, colisões, pedaços grudando, pedaços quebrando. Planetas são, no início, agressões repetidas, até que uma bola grande o bastante consiga dominar o bairro. Mas esse bairro tem vizinhos. Outros planetas enormes, gigantes gasosos, protomundos instáveis, luas enormes que ainda não sabem se são luas ou mundos independentes. E quando dois corpos grandes disputam o mesmo espaço, um deles pode ser chutado para fora, não cai, não escorrega, é expulso. E aqui vem a primeira imagem que dá um gosto estranho na boca. Imagine o nascimento de um sistema solar como uma cozinha em guerra. Panelas batendo, água fervendo, gordura espirrando. Só que, em vez de gordura, são rochas incandescentes. Em vez de panelas, são mundos. E, em vez de queimadura na pele, é um planeta inteiro sendo ejetado para a noite eterna. Esse é o planeta errante. Um mundo que perdeu sua lâmpada principal. Um mundo sem amanhecer, sem lado de dia, sem aquela rotina básica que organiza toda a vida que conhecemos. Luz, calor, estação, fotossíntese, sombra. É como se alguém tivesse arrancado o coração de um relógio e mesmo assim ele continuasse andando. E ele anda, ele viaja, ele vira um projétil. A primeira vez que você realmente entende o que isso significa, a cabeça dá aquela virada desagradável. Um planeta errante não precisa pedir permissão para entrar no nosso bairro, ele pode cruzar a vizinhança do Sol e ninguém percebe até que seja tarde. Se for pequeno, escuro, frio e vier de um ângulo ruim, ele não brilha, ele não reflete quase nada. Ele é um pedaço de noite se movendo dentro da noite. Tá, mas planeta é grande demais para passar despercebido. Essa frase parece lógica, até você lembrar que o espaço é absurdamente vazio e mesmo coisas grandes podem se esconder se estiverem longe o suficiente e sem luz própria. Agora mistura isso com a segunda realidade desconfortável. A gente não enxerga o que não ilumina. A gente encontra por reflexo, por sombra, por efeito gravitacional. É assim que muitos desses mundos fantasmas são suspeitados. Não pelo que mostram, mas pelo que bagunçam. E aí o filme mental fica mais sinistro. Você não vê o ladrão, mas vê a gaveta aberta. Um planeta errante pode ser um gigante gasoso, uma bola imensa de hidrogênio e hélio, com tempestades eternas, sob nuvens congeladas. Pode ser um mundo rochoso, uma esfera de pedra e metal, com crosta rachada, vulcões mortos, gelo empilhado como cicatrizes. Pode ser um planeta que ainda carrega calor interno, porque nasceu quente e demora eras para esfriar completamente. Pode até ser um mundo que, apesar de não ter sol, ainda tem um tipo de coração. Radioatividade no interior, pressão esmagadora, oceanos escondidos. Sim, oceanos.
E aqui entra a parte que dá fascínio e repulsa ao mesmo tempo. Porque a vida, quando aparece, adora lugares que parecem errados. Você imagina um planeta errante como um cadáver cósmico, duro, frio, deserto. Mas pode existir um cenário mais nojento e mais empolgante do que um mundo vagando sozinho carregando, por baixo do gelo, um oceano morno e escuro. Pensa nisso. Um mar sem luz, sem céu, sem horizonte. Um oceano que nunca viu uma estrela. Um oceano que não tem praia, porque acima dele existe uma tampa de gelo de quilômetros, espessa como uma prisão. E mesmo assim, água líquida, movimento, química, energia. É o tipo de lugar onde, se existisse vida, ela seria estranha. Não aquela vida simpática de peixinho colorido. Eu tô falando de ecossistemas que vivem de calor interno e reações químicas. Como se o planeta fosse uma panela de pressão lacrada, cozinhando algo lentamente há bilhões de anos. Isso não é bonito. Isso é inquietante. É como descobrir que uma carne esquecida no fundo do congelador ainda está viva de alguma forma, criando seus próprios microclimas, suas próprias regras. E a cada passo que você dá nessa ideia, o universo parece rir de você. Porque a pergunta "pode existir vida sem sol?" deixa de ser filosófica e vira quase mecânica. Se tiver energia, química e tempo, o universo tenta, mas antes de chegar na vida, a gente precisa enfrentar o que cria esses mundos. E aqui começa a escalada do conflito. Porque a criação de um planeta errante é quase sempre um ato de violência. Imagine um sistema planetário jovem com dois gigantes, um Júpiter e um Saturno, brigando por espaço. Eles não se chocam necessariamente, eles dançam. Um puxão, um empurrão. Pequenas mudanças na órbita viram grandes mudanças com o tempo. E em certo ponto, um terceiro corpo menor passa perto demais e recebe o chute gravitacional. Não é uma metáfora. É literalmente uma troca de energia e momento. Um planeta grande rouba um pouco da estabilidade do pequeno, como um valentão empurrando alguém para o lado de fora do ônibus. O pequeno ganha velocidade. E pronto. Ele não está mais preso à estrela. A estrela continua lá, brilhando indiferente, e o planeta vai embora. E o mais cruel, isso pode acontecer com mundos que já estavam prontos. Mundos com luas, mundos com oceanos, mundos com química complexa. Não importa. A gravidade não tem memória afetiva. Agora, aproxima essa cena e coloca som. O som não existe no espaço, mas a sua imaginação coloca "o chute é silencioso", mas o resultado é uma sentença. Noite eterna. E aí vem o twist que pouca gente espera. A noite eterna não é imediatamente morte térmica. Um planeta errante recém-expulso pode carregar calor interno suficiente para manter coisas acontecendo. Ele pode ter uma atmosfera grossa que segura calor como um cobertor sujo. Ele pode ter, por um tempo, vulcões e criovulcões, liberando gases que congelam em neve estranha. Ele pode ser uma bola de gelo por fora e inferno por dentro. Um mundo com pele de cadáver e entranhas fervendo. E isso é a marca desses planetas. Contraste. Por fora parecem nada. Por dentro podem ser um segredo. Agora, traz essa história para perto da nossa casa. Pensa no nosso sistema solar como um bairro relativamente organizado. O Sol no centro, planetas em suas faixas, todo mundo comportado. Só que mesmo aqui, a história antiga foi bagunçada. Houve migrações orbitais, rearranjos, colisões gigantescas. E é difícil olhar para essa bagunça e não pensar: se aqui aconteceu caos, em bilhões de outros lugares, aconteceu também. E com frequência. Então, quantos planetas errantes existem? A resposta honesta é: a gente ainda tenta medir, e essa tentativa já é um choque em si, porque sugere algo grande demais para caber no nosso conforto. Mesmo com incertezas, muitos astrônomos suspeitam que podem existir planetas errantes em números comparáveis aos planetas normais, e talvez até mais, dependendo de como esses mundos são ejetados. Se isso for perto do verdadeiro, então o universo não é um palco com holofotes e poucos atores. É um mar escuro lotado de corpos invisíveis, passando uns pelos outros em silêncio. E aí a mente dá outra virada incômoda. Talvez o padrão não seja planeta com estrela. Talvez o padrão seja o oposto. Mundos sem dono. Mas como a gente encontra o que não brilha? Às vezes por sorte. Um planeta errante pode passar na frente de uma estrela distante e, por alguns instantes, diminuir o brilho dela. Isso é como ver a sombra de um mosquito atravessando um farol a quilômetros de distância. Só que o mosquito pode ter massa de planeta. E esse evento dura pouco e pode nunca se repetir. Você precisa estar olhando na hora certa e olhando para a estrela certa, no céu certo. Essa ideia por si só já dá uma sensação esquisita de fragilidade. Não é que a gente não tenha telescópios, é que o universo é grande demais e o momento certo é raro demais. É como tentar contar quantas baleias existem no oceano, observando apenas as ondulações que aparecem na superfície por um segundo. E ainda assim a gente insiste, porque cada pista de um planeta errante
É como pegar um fio de cabelo num lugar onde ninguém deveria ter estado. É prova de presença. Agora, deixa eu te entregar uma imagem mais forte. Uma dessas imagens que dá vontade de olhar e desviar ao mesmo tempo. Um planeta. Errante rochoso do tamanho da Terra com atmosfera congelada, nitrogênio, dióxido de carbono, água, tudo precipitado, virado gelo. A superfície vira um cemitério branco e cinza, com dunas rígidas. Abaixo disso, existe um interior que ainda respira calor e fraturas que liberam gás que congela no ar, como fumaça que morre ao nascer. Nenhum vento de verdade. Só gemidos térmicos, estalos, rachaduras, o gelo abrindo e fechando como uma pele velha. E no fundo, bem abaixo da crosta, talvez exista um oceano escuro, apertado pela pressão, isolado do espaço como um segredo indecente. Se existir vida ali, ela nunca verá um nascer do sol. Ela nunca saberá o que é estrela. Ela será a vida que nasceu e morreu sem o conceito de luz. Isso não é poético. Isso é estranho de um jeito quase ofensivo, como se o universo estivesse quebrando as regras só para nos provocar. Agora pensa no contrário. Um planeta errante gigante, tipo Júpiter, expulso ainda jovem. Ele pode irradiar calor residual por muito tempo. Ele não tem sol, mas ele tem energia interna. Ele pode ter auroras alimentadas por sua própria magnetosfera, uma dança fantasmagórica em cores que ninguém vê. E se ele tiver luas, essas luas podem ser aquecidas por maré, torcidas pela gravidade do gigante, criando fricção interna, um mundo aquecendo outro mundo no escuro, como duas criaturas tentando sobreviver numa caverna sem saída. E aqui vem um pequeno twist emocional. Quando você pensa mundo sem sol, você pensa solidão total. Mas alguns desses mundos podem carregar companhia. Luas, anéis, detritos, um sistema inteiro miniatura, vagando como uma caravana perdida, sem destino e sem mapa. Você percebe como o tema começa a mudar? Não é mais só um planeta perdido. É uma população clandestina, uma fauna de mundos. E se existem tantos, então inevitavelmente vem o pensamento desconfortável. E se um deles passar perto demais? Não precisa colidir para causar estrago. A gravidade é uma mão invisível que bagunça trajetórias. Um planeta errante que atravessasse as regiões externas de um sistema poderia mexer com cometas, arremessar gelo e rochas para dentro, aumentar impactos. Poderia ser o tipo de evento que, no nível de uma civilização, parece azar cósmico. Mas talvez seja só dinâmica. E o universo tem uma ironia perversa. As coisas mais perigosas podem ser as que não aparecem no céu. A gente teme asteroides brilhando em fotos, mas um planeta errante não chega com holofotes. Ele chega com silêncio. Agora, pausa um segundo e olha a estrutura do nosso drama se montando, porque a história precisa de um motor. E o motor aqui é o medo misturado com fascínio. A ideia de que o cosmos tem um lado clandestino, e nós estamos andando com uma lanterna, fraca numa floresta enorme. No ato 1, você foi apresentado ao conceito e à sensação. Mundos expulsos, invisíveis, violentos. Você entendeu que eles podem existir em números assustadores e que são difíceis de detectar. Você sentiu a estranheza física, gelo, escuridão, oceanos ocultos. E agora, sem eu anunciar nada, a história naturalmente começa a empurrar você para uma pergunta que vai aumentar a tensão. Se esses mundos vagam sem estrela, para onde eles vão? Porque vagar não é um comportamento aleatório. É uma trajetória, e trajetórias se cruzam, e quando trajetórias se cruzam, o universo não pede licença. Você pode imaginar o espaço como vazio, mas ele é cheio de caminhos. E os planetas errantes são caminhantes cegos. Alguns atravessam a galáxia como se fossem poeira gigante, empurrados por encontros antigos. Outros são acelerados por interações com estrelas que passam relativamente perto. Alguns podem ser capturados de novo. Sim, capturados por outra estrela. E esse é um detalhe que muda tudo. O planeta errante não é necessariamente um fim de linha. Ele pode ser um migrante. Imigrantes carregam histórias. Um planeta que nasce num lugar pode terminar noutro. Ele pode carregar composição química de um berço e despejá-la numa nova vizinhança. Ele pode trazer luas, ele pode trazer gelo, ele pode trazer, em teoria, até moléculas orgânicas e contaminar um sistema alheio com material antigo. Isso é quase uma versão cósmica de uma mala perdida que aparece em outro país, cheia de coisas de uma casa que você nunca viu. E aqui eu coloco uma imagem que é ao mesmo tempo absurda e deliciosa, de tão inquietante. Uma estrela capturando um planeta errante. Como quem pega um animal de rua, a estrela não decide, ela só tem massa. Se a velocidade do planeta e a geometria do encontro forem favoráveis, o planeta deixa de ser livre e vira prisioneiro de uma nova órbita. E o sistema que já existia ali precisa lidar com esse intruso. Aí você entende o tamanho do problema. Esses mundos não são só coisas isoladas.
Eles podem reescrever sistemas inteiros, e isso prepara o terreno para o que vem depois. Porque agora não estamos mais falando apenas de solidão. Estamos falando de encontros, de capturas, de colisões, de coisas que entram no nosso mapa sem convite. A tensão sobe porque, uma vez que você aceita que o universo está cheio de mundos invisíveis, você começa a enxergar o céu de outro jeito. As estrelas deixam de ser tudo o que existe e viram só os postes de luz numa estrada onde carros sem farol passam correndo. E tem um detalhe que eu ainda não te dei. E ele é a parte mais suja, a parte que deixa um gosto metálico na boca. Um planeta errante é frio, sim, mas frio não significa limpo. O frio preserva, o frio conserva. O frio mantém coisas por tempos absurdos. Compostos, gelo, poeira, moléculas. Um planeta errante pode ser uma cápsula, um freezer cósmico, um cofre que viaja. O que ele carrega? Água congelada, metano, amônia. Compostos orgânicos simples. Talvez coisas mais complexas. E mesmo que você não queira pensar em vida, pense em química. Pense em ingredientes. Um mundo sem sol pode ser um caminhão de ingredientes atravessando o espaço. E se algum dia ele for capturado, aquecido ou perturbar um sistema, esses ingredientes podem virar uma sopa nova. Isso é fascinante. E, ao mesmo tempo, dá um nojo existencial, porque faz a vida parecer menos sagrada e mais consequência, como gordura acumulando numa panela, inevitavelmente. E é aqui, bem no final desta primeira parte, que eu te deixo com a sensação certa. A porta se abriu, você viu o tanque, viu a rocha, escura boiando como um cadáver, e agora percebeu que ela não está morta, ela está viajando. E lá fora, no escuro, existem incontáveis tanques invisíveis, incontáveis mundos que nunca verão um sol, a menos que se choquem com o destino. E a partir daqui, a história começa a acelerar de verdade. Porque eu vou te levar para os cenários mais extremos, mundos que parecem impossíveis, encontros que parecem roteiros de terror, e a ideia de que um planeta errante pode ser tanto berço quanto arma. O silêncio do espaço engana. Ele faz tudo parecer lento, educado, distante, mas a verdade é que, quando algo finalmente acontece, acontece com uma brutalidade quase ofensiva. E com planetas errantes, acontecer significa cruzar fronteiras invisíveis e transformar a geometria do destino. Você já entendeu que eles nascem de um chute gravitacional, que podem carregar calor interno, oceanos escondidos e até sistemas de luas. Agora vem o passo que muda o tom da história. O planeta errante não é só um órfão, ele é um intruso em potencial. E o universo está cheio de portas destrancadas. Imagina o sistema solar como uma cidade iluminada. No centro, o Sol é o farol. Em volta, os planetas são bairros com rotinas previsíveis. Mas fora, no subúrbio frio, existem regiões cheias de gelo e rocha. Um cemitério de cometas adormecidos, fragmentos, coisas que já são perigosas por si só. E então, um dia, algo grande e escuro passa perto o bastante para puxar o tapete. Não precisa tocar, basta passar. Porque gravidade não é força à distância no sentido romântico. É um comando, uma ordem silenciosa. Venha, ou vá. E quando um planeta errante passa, ele pode acordar o que estava dormindo há eras. Ele pode transformar gelo quieto em projétil. Pode fazer uma chuva de cometas virar uma enxurrada. E uma enxurrada para uma civilização não parece dinâmica orbital. Parece apocalipse. Aqui entra a primeira virada da parte 2. O maior perigo de um planeta errante não é ele bater em você. É ele bagunçar o que vai bater em você depois. E esse tipo de terror é cruel, porque vem com atraso. Primeiro nada, um pequeno desvio aqui, outro ali, depois décadas, séculos, milênios. E então, de repente, o céu começa a cuspir pedra. Você sequer sabe qual foi o dedo invisível que empurrou a primeira peça do dominó. Agora, eu quero que você sinta isso visualmente. Um planeta errante passando longe, invisível aos olhos humanos, enquanto no fundo, do sistema solar um cometa muda de ideia. A órbita dele, antes segura e lenta, fica alongada, ele ganha uma rota que o joga para dentro. E com o tempo ele cruza o caminho de mundos habitados. Não há vilão, não há intenção, só matemática. E isso dá um nojo peculiar, porque a matemática não se importa se embaixo tem cidades, crianças, música. Ela só faz o que faz. Mas a história não é só terror. Ela também tem um brilho perverso. Os planetas errantes podem ser laboratórios naturais, e alguns cenários são tão estranhos que parecem proibidos. Pensa num mundo errante rochoso, maior que Marte, com um interior ainda quente. Sem estrela, a superfície congela. A atmosfera cai como neve, vira gelo no chão. Só que o interior continua liberando energia. A crosta pressionada racha. E por essas rachaduras, gases e água pressurizada podem subir e congelar em colunas, criando paisagens que parecem ossos. Não é belo. É como andar por um campo de costelas gigantes. E lá embaixo, no escuro, o oceano pode continuar líquido.
Não por magia, por isolamento e calor interno, a água é teimosa. Sob pressão, ela aceita permanecer líquida em lugares que parecem impossíveis, e a pressão num planeta é um punho fechado. Agora, vem um detalhe que deixa a história mais pegajosa, mais visceral. O oceano escuro não é água limpa. É água carregada de sais, minerais, compostos reduzidos, elementos liberados por rochas quentes. É uma sopa. Uma sopa que pode borbulhar perto de fontes hidrotermais. Fendas onde a rocha entrega energia química como quem despeja combustível numa fogueira invisível. Se vida surgisse ali, ela não teria fotossíntese. Ela teria quimiossíntese. Usar reações químicas como energia. E isso, na prática, significa vida que come pedra, que respira compostos que para nós seriam veneno, que constrói suas cadeias alimentares. Em torno de fumaça quente no fundo de um mar sem luz, agora sente o contraste. Enquanto você está na Terra, olhando para o céu e pensando em vida lá fora, pode existir vida que nunca viu um céu, vida que nunca viu fora. Vida enclausurada, cozida lentamente em água negra, sob gelo grosso, em silêncio total. Isso é fascinante. E um pouco repulsivo, porque tira da vida o romance, ela vira uma coisa persistente, quase parasita do universo. Onde dá, ela tenta. E aí vem o segundo twist da parte 2. Um planeta errante pode ser habitável por dentro e hostil por fora. Um mundo que, se você pousar nele, parece morto, mas se você pudesse perfurar quilômetros de gelo, encontraria um ecossistema inteiro, talvez mais antigo do que qualquer floresta da Terra. Só que perfurar é fácil de falar e quase impossível de fazer. E aí a história muda de novo, para a nossa caça real por esses mundos. Como a gente detecta o invisível? Você já ouviu a ideia da sombra, passando na frente de uma estrela distante? Agora, imagina a dificuldade. É como tentar perceber um mosquito atravessando um farol. Mas o farol está a milhares de anos-luz. E você tem bilhões de faróis para observar. E o mosquito pode cruzar uma vez e nunca mais. Então os astrônomos criaram uma espécie de vigilância. Olhar para multidões de estrelas ao mesmo tempo e procurar pequenas quedas de brilho, quando a queda tem um formato e duração específicos, pode indicar um objeto passando. E esse objeto pode ser um planeta, mesmo que não pertença a estrela nenhuma. Esse método tem um lado meio cruel, porque ele depende de azar e sorte ao mesmo tempo. Azar para a estrela que foi apagada por instantes. Sorte para nós, que estávamos olhando, e o que isso sugere é uma coisa quase paranoica. Talvez muitos planetas errantes já tenham passado, e a gente só não estava olhando, ou estava olhando, mas o sinal era sutil demais. Ou confundimos com ruído, ou foi descartado. O universo pode estar cheio de evidências que a gente jogou fora por parecerem imperfeitas. Agora, traz isso para um nível mais íntimo. Imagina que existe um planeta errante relativamente perto. Não perto no sentido humano, mas perto no sentido astronômico. Ele é frio, ele não emite luz visível, mas ele pode emitir um calor fraquinho no infravermelho, uma assinatura térmica baixa, como um corpo recém-falecido que ainda não esfriou completamente. É essa quase morte térmica que pode denunciá-lo. E aqui eu vou te dar uma imagem que parece até ofensiva de tão física. Um mundo do tamanho de Netuno, vagando no escuro, emitindo um brilho infravermelho tão fraco que é quase uma respiração. Não é luz que ilumina, é calor que escapa, como o último suspiro de uma coisa gigantesca. Agora, o conflito aumenta, porque, quanto mais você pensa nisso, mais percebe que a nossa percepção do cosmos é um recorte. A gente vive num universo iluminado porque nossos olhos foram feitos para a luz. Mas o universo não foi feito para nossos olhos. Ele tem um lado inteiro que existe fora da nossa biologia. E isso nos leva à parte mais perigosa e mais cinematográfica dessa história. Encontros próximos. Um planeta errante passando por uma estrela pode ser capturado, mas captura não é um abraço suave. Captura é um acidente, um quase choque. É um objeto entrando numa região onde as regras mudam. Se ele for capturado em uma órbita estranha e alongada, ele vira um perturbador permanente. Cada vez que ele passa perto do sistema interno, ele puxa, empurra, rearranja. Agora imagina o drama. Um sistema planetário estável, com mundos em órbitas tranquilas, talvez até com vida. E então, um intruso chega. Um planeta que nasceu em outro lugar, com composição diferente, história diferente. Ele entra numa órbita excêntrica e começa a passar pelos outros como um touro numa loja de vidro. Não quebra tudo de uma vez. Ele quebra aos poucos. E o mais assustador, a destruição pode demorar milhões de anos. Tempo suficiente para civilizações surgirem e desaparecerem sem nunca saber que estavam vivendo sob uma sentença lenta. Essa é a dramaturgia cruel do cosmos. Você pode estar vivendo no ato 2 sem saber que está no ato 2. Agora vem uma virada narrativa bem forte.
E se, em vez de destruir, o planeta errante criar? Porque encontros violentos também podem espalhar ingredientes. Um planeta errante pode trazer água e compostos voláteis para uma zona que antes era seca. Ele pode, ao passar, entregar material rico em gelo para regiões internas, pode semear um sistema com moléculas que, mais tarde, ajudam a química a ficar interessante. O universo não tem moral. A mesma mão que derruba também pode construir. O mesmo evento que mata pode ser o que dá início a outra coisa. E isso dá um nó na cabeça. O planeta errante pode ser tanto o assassino quanto o mensageiro, pode ser a pedra que destrói e o caminhão que entrega. Agora, segura mais um pouco porque eu vou te levar para o cenário que parece o mais absurdo. E é aí que a história dá um salto. Imagina um planeta errante com uma atmosfera tão grossa e opaca que ele funciona como um casaco. Sem sol, a superfície deveria congelar até virar um bloco inútil. Mas se a atmosfera for densa o suficiente e houver calor interno, ela pode segurar energia por muito mais tempo. O planeta vira uma garrafa térmica cósmica. E dentro dessa garrafa, condições moderadas podem persistir por eras. Não estou dizendo que é confortável. Estou dizendo que é possível existir uma zona onde a temperatura não cai para o zero absoluto imediatamente, onde líquidos podem existir por algum tempo, onde química não para, um mundo que, mesmo expulso, teima em não virar pedra morta. E agora a pergunta muda de escala. Não é mais a vida sem sol? É quantas formas de estabilidade existem quando você tira a lâmpada do teto? Esse é o ponto em que o nosso medo vira curiosidade pura, porque se planetas errantes podem manter oceanos internos, podem carregar calor, podem ser capturados, podem rearranjar sistemas, então eles não são só curiosidades. Eles são peças móveis numa galáxia dinâmica. Eles são cartas fora do baralho tradicional. E aqui entra um elemento que dá aquele gosto de repulsa misturado com fascínio. Um planeta errante pode ser uma cápsula de sobrevivência. Sim, sobrevivência. Imagina uma civilização avançada em um sistema que está morrendo. Talvez a estrela está mudando, talvez o ambiente está ficando hostil. A ideia de mudar de planeta soa impossível. Mas e se existisse um mundo errante passando? Um mundo com gelo, com água, com massa suficiente para construir abrigos. Um mundo que não depende de uma estrela. Um mundo que pode ser aquecido por dentro. Para nós, isso é ficção. Mas como ideia, é um veneno delicioso. Um planeta errante como Arca, só que a Arca é nojenta também. Sem céu, sem dia, sem sol, uma existência subterrânea, dependente de energia interna, vivendo como insetos em galerias quentes sob gelo. É sobrevivência, mas parece uma vida de toca. Uma civilização que troca o horizonte por teto de pedra, e aí você sente a tensão aumentar de novo. O planeta errante vira um espelho. Ele pergunta: o que a gente chama de vida boa? O que a gente chama de lar? Se o universo te expulsasse do seu sol, você seria capaz de aceitar um oceano negro sob gelo como casa? Esse tipo de pergunta mexe com o público porque é existencial e físico ao mesmo tempo. Dá para imaginar. Dá para sentir a claustrofobia. Agora, vamos puxar o fio do mistério que eu plantei no começo. O planeta no tanque, no laboratório, aquela rocha morta que borbulhou como se tivesse segredo. Por que aquilo seria assustador? Porque o segredo do planeta errante é que ele pode estar cheio de pressões e reservas. Ele pode carregar gases aprisionados. Ele pode ter um interior que, ao ser perturbado, libera coisas antigas, coisas preservadas, coisas que cheiram a químico, a metal, a enxofre, coisas que parecem podres porque a nossa biologia rejeita. E agora imagina essa cena com escala real. Um planeta errante passando perto de uma estrela e aquecendo de repente, gelo sublimando, atmosfera renascendo por um tempo, jatos eruptivos, uma cometação planetária, um mundo que por alguns milhares de anos vira uma coisa ativa, cuspindo material no espaço, criando caudas, espalhando partículas, como um animal ferido sangrando no vácuo. Essa imagem é forte porque quebra a ideia de planeta como algo fixo. Ele vira um evento, um espetáculo sujo, e aqui vem o gancho interno desta parte 2. Uma virada que prepara o próximo aumento de tensão. Até agora, eu te falei de planetas, errantes como corpos que vagam. Mas existe uma categoria ainda mais desconfortável. Os errantes que não são expulsos, são fabricados no escuro. Como assim? Existe a possibilidade de alguns mundos se formarem longe da estrela, em regiões frias e densas, ou até em ambientes onde não há estrela, por perto. Colapsos locais de gás, fragmentos que viram bolas grandes. A ideia é perturbadora, porque significa que nem todo planeta errante precisa ser um exilado. Alguns podem ser nativos do escuro, filhos do vazio. E se isso for verdade em algum nível, então o universo pode estar produzindo mundos sem sol, como quem produz poeira. E aí, a contagem explode, e a sensação de céu seguro morre,
Porque se existem planetas que nunca tiveram estrela, então existe um tipo de geologia, de química e de história completamente desconectado do que a gente conhece. Mundos que não tiveram primavera, não tiveram verão, não tiveram luz como fase. Mundos cuja narrativa inteira é noite, e é aí que a história fica realmente boa para um vídeo. Porque você percebe que a coisa mais alienígena pode não ser um planeta com plantas roxas sob 2 sóis, mas um planeta sem sol nenhum, com vida que nunca foi tentada pela luz. A tensão precisa subir mais. E ela vai subir. Porque na próxima parte eu vou te levar para os cenários limite. Encontros com buracos negros e estrelas anãs. Mundos que viram projéteis de alta velocidade, planetas errantes com luas que parecem incubadoras. E um tipo de twist que muda a pergunta final. Talvez a maior parte da habitabilidade da galáxia não esteja ao redor de estrelas. Esteja escondida, viajando. Você já está sentindo a mudança. No começo, planetas errantes pareciam um detalhe macabro. Mundos expulsos, órfãos congelados. Depois, viraram intrusos, capazes de bagunçar sistemas, acordar cometas, carregar oceanos secretos e até servir como arcas claustrofóbicas. Agora a história entra na zona que parece proibida. Aquela parte em que o universo para de ser cenário e vira um predador com fome de dinâmica. Porque existe um tipo de planeta errante que não apenas vaga, ele corre, e aqui vem a imagem que cola no cérebro. Um mundo do tamanho da Terra, atravessando a galáxia como uma bala. Não porque quis, mas porque foi arremessado por algo muito maior. Um planeta que saiu de casa não por briga doméstica com um Júpiter local, mas por um encontro com um monstro gravitacional, uma estrela, densa passando perto, um sistema binário caótico, ou algo que te dá até vergonha de pronunciar. Um buraco negro. Não é necessário que o planeta entre num buraco negro, basta passar perto o suficiente de um poço gravitacional brutal para ganhar velocidade absurda. É como pegar um skate e descer uma ladeira infinita. Só que a ladeira é o espaço curvado e o skate é um planeta inteiro. E quando um planeta ganha velocidade demais, ele vira outra coisa. Ele deixa de ser mundo e vira evento. Ele cruza regiões do espaço onde, por milhões de anos, nada grande passaria. Ele pode atravessar nuvens interestelares, regiões de formação estelar, periferias de sistemas, como um animal migratório cego, só que com massa capaz de rearranjar destinos. Agora, por que isso importa para a narrativa? Porque a velocidade muda o tipo de encontro. Um planeta errante lento pode ser capturado. Um rápido, quase nunca. Um rápido passa como uma pedrada. E quando ele passa, a gravidade dele dá puxões curtos e violentos. Puxões que não abraçam, empurram. Aqui entra o primeiro choque visual desta parte 3. Imagine um sistema planetário estável, com planetas em órbitas quase circulares. De repente, um intruso escuro atravessa as regiões externas em alta velocidade. O encontro dura pouco, mas é o suficiente para transformar órbitas em elipses, inclinar planos, jogar luas para longe, arrancar cometas do sono e mandar uma chuva para dentro. É como uma mão passando por uma mesa cheia de peças de xadrez e bagunçando tudo com um único movimento. Ninguém morre na hora, mas o jogo acaba. E agora vem o twist mais desconfortável. Um planeta errante rápido pode ser praticamente impossível de prever, mesmo que a gente o detecte. Porque o que nos dá tempo é a lentidão. A velocidade rouba tempo. A velocidade transforma a ciência em reflexo. E a partir daqui o clima fica mais tenso, porque a pergunta muda do quantos existem? Para quanto tempo antes de um encontro relevante? E relevante não precisa ser apocalíptico para ser assustador. Relevante pode ser apenas perto o bastante para mexer com o que está longe. Agora, segura esse sentimento, porque eu vou te levar para um tipo de lugar onde planetas errantes ficam ainda mais estranhos. Regiões, com estrelas falhas, anãs marrons, e sistemas que parecem viver num crepúsculo eterno. Uma anã marrom é como uma estrela que não conseguiu ser estrela direito. Não sustentou fusão de hidrogênio como o Sol sustenta. Ela brilha fraco no infravermelho. Tem calor, tem massa, mas é um quase. E agora imagina um planeta errante passando perto de uma anã marrom. Não é captura fácil, não é abraço quente. É um relacionamento frio, irregular, torto. Um planeta pode acabar numa órbita larga, recebendo apenas um calor tímido, um brilho que não ilumina a paisagem. Apenas aquece um pouco. Isso cria um cenário de ficção e de nojo ao mesmo tempo. Um mundo que tem um pseudo-sol, um brilho morno e avermelhado que não clareia nada como o dia, mas impede o congelamento total. É como viver sob uma lâmpada queimando no corredor. Aquela luz feia de prédio velho. Não dá alegria, dá sobrevivência.
E agora vem um dos pontos mais perturbadores do tema. Quando você soma calor interno, paz, algum aquecimento externo, fraco, paz, atmosfera espessa, você pode ter ambientes estáveis por longos períodos, mesmo sem um sol de verdade. Não é paraíso. É uma estabilidade triste, mas real. E estabilidade é o que a vida gosta. Isso não prova a vida, mas abre a porta, e toda porta aberta no universo é um convite para o estranho. Agora, vamos piorar, no bom sentido narrativo, porque tem um tipo de planeta errante que carrega a história mais grotesca. Planetas que foram arrancados de sistemas onde a vida poderia existir e que podem carregar, preservados, os restos ou as sementes de processos biológicos. Aqui eu preciso ser muito preciso na sensação. Não é vida viajando feliz. É o oposto. É biologia virando resíduo, moléculas orgânicas preservadas no gelo, compostos complexos congelados como carne no freezer cósmico, micro-organismos, se existirem, presos em bolsões, entrando em estados de dormência extrema. Não é poético. É um tipo de conservação mórbida. E então, milhões de anos depois, esse planeta errante pode passar perto de uma estrela e aquecer por um tempo, liberar vapor, jatos e fragmentos, espalhar seu conteúdo no espaço, como um corpo se decompondo e soltando partículas ao vento. Só que o vento é orbital. E as partículas viram meteoros, poeira, impactos. Esse cenário é o tipo de coisa que dá arrepios e nojo porque mexe numa ideia que a gente ama. A vida é rara. Planetas errantes sugerem algo mais sujo. A vida pode ser transportável, não no sentido de passageiros com mala, mas no sentido de matéria orgânica circulando como contaminação. Agora, outra virada. Você provavelmente está imaginando planetas errantes como frigoríficos, mas existe um tipo que é o oposto. Os que se tornam fornalhas temporárias. Como isso acontece? Encontros violentos e compressão. Um planeta errante pode ser capturado numa órbita muito excêntrica em torno de uma estrela. Ele passa longe e congela, passa perto e aquece brutalmente. Isso cria ciclos extremos. Gelo sublimando, atmosfera aparecendo e sumindo, pressão variando, superfícies rachando, crostas colapsando. O mundo vira um pulmão doente, expande, contrai, expele, uma geologia espasmódica. E aqui vem uma imagem que você consegue narrar como voz off, e o público vê na cabeça. Um planeta negro, coberto de gelo, entrando num periastro, o ponto mais próximo da estrela. E em semanas, o gelo vira neblina, a superfície solta jatos, a atmosfera nasce, como um fantasma. E depois, conforme ele se afasta, tudo congela de novo, a atmosfera cai, a neblina vira neve, o mundo morre outra vez, repetidamente, por milhões de anos. Se vida existisse escondida no oceano interno, esses ciclos seriam como batidas na tampa do aquário. Choques de energia, mudança de química, pressões variáveis. Um laboratório cruel de seleção. Um lugar onde, se algo sobrevive, sobrevive porque é teimoso de um jeito quase repugnante. Agora, aumenta o perigo emocional. Esse tipo de mundo capturado pode desestabilizar o sistema inteiro. Não é só ele, é o rastro dele. Cada passagem perto da estrela pode puxar planetas menores, perturbar discos de detritos, provocar ressonâncias, arremessar material para dentro. Ele vira um martelo periódico, a história está subindo e você sente, então eu vou colocar um twist que muda o eixo do medo. E se a Terra já tivesse sido ameaçada por um planeta errante no passado remoto, não por impacto direto, mas por gatilho gravitacional, você não precisa aceitar isso como certeza. O que importa aqui é o gosto da possibilidade. Porque quando você olha para o registro de impactos, para épocas de bombardeio intenso, para variações de cometas entrando no sistema interno, você percebe que gatilhos podem existir. E os gatilhos podem ser passageiros. O universo não deixa recibo. Ele não manda relatório dizendo: foi aquele mundo escuro que passou por aqui há 50 milhões de anos. Ele só deixa consequências, e aí vem a sensação de impotência. Pode existir uma causa enorme para eventos enormes que simplesmente não está mais aqui. Foi embora. Como um criminoso que atravessa a rua, empurra alguém para a linha do trem e desaparece na multidão. Agora, a gente precisa de um choque maior ainda. Algo que pareça roteiro de terror, mas com lógica fria. Então aqui vai. Imagine um planeta errante entrando na periferia de um sistema que tem um planeta habitável na zona certa. O errante passa longe do habitável, mas perto do gigante gasoso do sistema, e essa passagem dá um empurrão no gigante. O gigante muda um pouco sua órbita, só um pouco, mas essa mudança altera ressonâncias. Meses viram décadas, décadas viram milênios. O resultado? O planeta habitável começa a ter sua órbita alterada lentamente.
Ele pode sair da zona confortável, pode ficar mais excêntrico, pode experimentar extremos climáticos, pode congelar, pode superaquecer. E a civilização, se existir, vai culpar sua política, seu lixo, seu Deus, sua ciência, sem imaginar que o assassino foi um mundo invisível, que passou por ali há muito tempo. É um terror lento. O pior tipo, agora, para equilibrar, eu vou puxar o lado que deixa o público grudado por curiosidade. Planetas errantes como refúgios reais para a vida não solar. A ideia que a gente carrega é que a zona habitável depende do Sol. Mas para oceanos internos, a zona habitável pode depender de outra coisa. Calor interno, radioatividade, fricção de maré, ou seja, a habitabilidade pode existir no escuro, desde que haja energia, e se isso for comum, então talvez exista mais habitat escondido do que exposto. Talvez a galáxia tenha mais mares subterrâneos do que superfícies iluminadas com árvores. Essa frase tem peso, porque ela faz o público sentir que está olhando para o lugar errado. A gente procura vida onde tem luz porque é fácil de imaginar. Mas talvez o universo esteja cheio de vida onde não tem luz, porque é fácil de preservar. E agora vem o twist de virar a mesa. Se planetas errantes são numerosos, e se muitos têm oceanos internos, então eles podem ser a maior reserva de água líquida na galáxia, não em superfícies, mas em cavernas globais, sob gelo, um império escondido de água. E água, você sabe, é a moeda da vida. Agora, a tensão precisa caminhar para o clímax. Então eu vou te dar o tipo de imagem final que aponta para o ato 3 de verdade. O momento em que você percebe que essa história não é só sobre lá fora. É sobre o que podemos fazer com isso e o que isso pode fazer conosco. Imagine uma missão humana ou robótica no futuro. A gente detecta um planeta errante relativamente próximo, um mundo escuro, frio, mas com assinatura térmica que sugere calor interno. A missão chega, orbita aquele nada negro. Não há nascer do Sol, não há dia, só um globo que engole luz. A nave aponta radares, tenta mapear e descobre uma crosta de gelo espessa, rachaduras, possíveis bolsões de líquido. E agora vem o detalhe repulsivo. Perfurar. Perfuração não é cavar um buraco, é atravessar quilômetros de gelo sob vácuo, lidando com material que pode sublimar, quebrar, colapsar. E quando você finalmente atravessa, você abre uma porta para um oceano que esteve isolado por bilhões de anos. E o que sai de lá pode ser químico, corrosivo, escuro, cheio de partículas, talvez com formas de vida microscópicas, que nunca encontraram nada de fora. Você não sabe se está descobrindo ou contaminando. Você não sabe se está entrando num aquário ou abrindo uma ferida. E isso é o coração nojento e fascinante da exploração. Você quer ver, mas a sua presença já muda o que você vai ver. Essa é a curva emocional perfeita para a próxima parte. A história vai sair da escala. O que são planetas errantes? E entrar na escala. O que eles significam para o futuro humano e para o mapa da vida? E eu vou te prometer um tipo de reviravolta que cola. No final, a pergunta, mundos sem sua estrela, vira mundos que não precisam de estrela. E isso muda tudo. Porque se um mundo não precisa de estrela para manter oceanos e química, então a vida pode existir em mais lugares do que a gente ousou imaginar. E o universo pode estar cheio de vida que nunca verá uma estrela. E que, portanto, nunca pensará em nós. E aí o nosso lugar no cosmos fica menor e mais estranho. O que eu vou fazer agora é fechar o círculo, mas não com uma conclusão confortável, com um fechamento que aperta o estômago, acelera o pulso e deixa aquela última imagem grudada na cabeça, como um sonho ruim que você não consegue desligar. Porque até aqui você viu os planetas errantes como órfãos, intrusos, projéteis, refúgios subterrâneos, laboratórios de química e possíveis cápsulas de vida. Só que existe uma pergunta que ainda está no ar, como um cheiro metálico que não vai embora. Se o universo pode produzir mundos que não precisam de estrela, então o que exatamente é um lar? E mais, se existem tantos mundos escondidos, por que a gente ainda insiste em procurar sentido apenas onde há luz? Agora imagina o ato final como uma noite sem lâmpadas. Você está num campo aberto, o céu está cheio de estrelas, mas elas são só pontos. Você sente frio. E então alguém apaga até essas luzes na sua cabeça, dizendo: tudo o que você vê é uma minúscula fração. O resto, o grosso, o pesado, o silencioso, está andando por aí sem ser visto. Planetas errantes são o lado clandestino da galáxia. E clandestino sempre carrega duas promessas: surpresa e risco. Então vamos dar o passo final. O passo que realmente transforma isso num tema de vídeo que prende até o último segundo. O futuro. Primeiro, o futuro da detecção. A caça aos mundos sem sol não é só curiosidade. É sobrevivência e é filosofia. Quanto melhor a nossa capacidade de enxergar no infravermelho e de monitorar quedas de brilho em massa,
mais esses mundos deixam de ser lendas estatísticas e viram alvos. Um planeta errante detectado perto o bastante vira notícia, vira obsessão, vira missão. E o detalhe mais irônico é que, quando a gente finalmente enxerga um planeta errante, ele já está indo embora. A janela é curta. Ele não espera. É como ver um caminhão sem placa passando na estrada à noite. Você só reconhece que ele existia quando já ouviu o som se afastando. Agora, o segundo ponto. O futuro da exploração. O que você faz quando encontra um mundo sem sol? A resposta óbvia é estudar. Mas a resposta humana é mais complicada. Usar, e aqui o vídeo ganha aquele tempero de tensão moral e repulsa prática. Porque um planeta errante próximo poderia ser, em teoria, uma mina cósmica. Metal, gelo, compostos voláteis. Um depósito enorme, flutuando no escuro, com gravidade suficiente para segurar material, com baixa interferência solar, com ambientes criogênicos que preservam substâncias. Não é bonito, é utilitário. É a civilização olhando para um mundo e vendo estoque. Só que o planeta errante não é um asteroide. Ele é um sistema. Ele pode ter oceanos internos. Ele pode ter química ativa, pode ter algo vivo, no sentido mais irritante da palavra. Algo que reage, que se adapta, que existe independentemente de nós. E aí vem o primeiro grande dilema do clímax. Se você perfura a tampa de um oceano subterrâneo para estudar, você pode estar matando o que queria encontrar. Ou pior, pode estar espalhando algo que estava isolado há eras. É como abrir uma lata velha que ficou fechada no porão por décadas. O que sair de dentro pode ser só cheiro ruim e mofo, ou pode ser algo que você preferia não ter libertado. Agora, antes de você achar que isso virou paranoia, percebe a beleza cruel do conceito. Planetas errantes são ambientes fechados, isolados, estáveis por isolamento. E o isolamento é uma das coisas que mais favorece linhagens únicas, químicas únicas, equilíbrios delicados. Mexer nisso é como enfiar a mão numa ferida que cicatrizou por bilhões de anos. A terceira camada do futuro é a mais cinematográfica. Colonização sem estrela. Você já sentiu essa ideia antes? Uma civilização vivendo sob gelo, alimentada por calor interno, iluminada por luz artificial. Agora eu vou deixar isso mais físico, mais nojento, mais realista, para que o público sinta o ambiente. Imagine uma cidade escavada dentro da crosta de gelo de um planeta errante. Não há janelas, não há vento, não há chuva, não há céu. Há túneis, há paredes úmidas onde a água congela em rendas. Há máquinas sugando o calor do interior do planeta como se estivessem sugando sangue. Há condensação escorrendo. Há fungos e bactérias domesticadas fazendo reciclagem. Porque tudo precisa ser reciclado. Cada molécula vale ouro. O ar tem cheiro de plástico, metal, ozônio e coisa humana acumulada. O silêncio é diferente. Não é silêncio de floresta, é silêncio de caverna profunda com ventilação mecânica. Um silêncio que dá vontade de coçar a pele. E, acima de tudo, há a escuridão do lado de fora. Uma escuridão tão completa que, se você sai, você não vê a sua própria mão sem iluminação. O universo vira um quarto sem paredes, e você percebe como o dia é um privilégio. Essa imagem prende porque ela é, ao mesmo tempo, possível e horrível. Uma casa que parece uma prisão, uma salvação que parece uma punição. E isso dá o gosto certo, fascínio com repulsa. Agora, aqui vem a reviravolta mais forte do ato 3. Aquela que muda o significado do título sem você perceber. Se o planeta errante pode abrigar vida no escuro, então a estrela não é o centro da história. O centro é a energia. E energia no universo aparece em muitos formatos. Radioatividade, fricção, química, gravidade. A estrela é só o formato mais óbvio, não mais fotogênico. Planetas errantes mostram que a vida, se existir, pode ser menos jardim sob sol e mais fungo em caverna, menos paraíso e mais persistência. Então, quando a gente pergunta, onde estão os alienígenas? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez eles não estejam olhando para estrelas, porque nunca viram uma... Talvez o conceito de céu seja tão alienígena para eles quanto oceano subterrâneo era para nós antes dessa conversa. E agora eu vou te levar para um último twist. O twist que fecha com um soco. O planeta errante pode ser a resposta mais amarga para o grande silêncio do universo. Por que não ouvimos ninguém? Por que não vemos sinais claros? Uma possibilidade, e eu quero que você sinta o peso emocional, não como certeza, mas como ideia que dá calafrio, é que a vida pode ser comum, mas enterrada, trancada, vivendo em oceanos internos, sob gelo, sem rádio, sem telescópio, sem necessidade de olhar para fora. Civilizações, se existirem, poderiam se desenvolver para dentro, não para fora. Poderiam ser civilizações de manutenção, ocupadas em segurar calor e reciclar ar, uma cultura inteira sem astronomia, porque a astronomia exige céu. Se isso for verdadeiro em parte, então o universo pode estar cheio de vida.
mas não de mensagens. Cheio de metabolismo, mas não de contato. E aí o planeta errante deixa de ser apenas um objeto astronômico e vira uma metáfora cruel. Existir não significa ser visto. Agora, eu vou trazer você de volta àquela primeira cena do laboratório, do tanque, do cheiro de metal e água sanitária, porque a história precisa fechar o círculo com a mesma sensação: satisfação, interesse e um toque de nojo. Imagina que o técnico, no começo, achou que era só uma rocha. Um pedaço morto, um nada. Mas a bolha subiu. O tanque vibrou. E ele percebeu que a coisa que mais enganou a espécie humana desde sempre é a palavra vazio. No universo, vazio é só o lugar onde você ainda não aprendeu a enxergar. E agora muda a cena. Ele apaga a luz do laboratório por um segundo. Só por um segundo. A sala vira um poço negro. E naquele instante, ele entende uma verdade que você também entende agora. Se um mundo sem estrela pode passar pelo seu sistema, e pode carregar oceanos, pode preservar química, pode semear outros lugares, pode bagunçar órbitas, pode ser capturado, pode virar arca. Então o universo não é uma coleção de sistemas solares bonitinhos. O universo é um trânsito. E no trânsito, coisas grandes passam sem farol. E aqui vai a última imagem, a que fecha o vídeo com aquela sensação de eu preciso assistir de novo, porque é simples e grotesca, na medida certa. Pensa que neste exato momento, bem longe da nossa vista, existe um planeta errante cruzando a escuridão. A superfície dele é gelo rachado e poeira preta. Ele não tem amanhecer, ele não tem pôr do sol, ele não tem constelações para admirar. E mesmo assim, no fundo dele, sob quilômetros de gelo, a água pode estar se mexendo devagar, como uma coisa viva respirando. Um coração batendo em silêncio dentro de um cadáver frio. E se a galáxia estiver cheia desses corações invisíveis, então nós não somos o centro de nada. Somos apenas mais um ponto iluminado numa estrada escura. E talvez a maioria dos mundos de verdade esteja viajando por aí, sem estrela, sem testemunha, sem necessidade de ser lembrada.